E aí, galera, aqui professor Cazé Abreu de Inglês. Estamos aqui prontinhos para uma aula muito especial, pessoal, direcionado na rota dos especialistas. Quem quer ser especialista aí, pessoal? Quem quer ser especialista? Ah, prof, eu quero ser especialista, mas essa aula não serve só para especialista não, pessoal. Esse assunto que cai na SpaceX, que cai na ESA, né, que está no edital da ESA também, que cai na AFA, que cai na EFON, né? Então que serve para todos os militares. E se você conhece alguém aí que vai fazer PRF, também é assunto da PRF, galera. Assunto da PRF do edital de inglês, sabe? Que tópico gramatical. E é um tópico gramatical muito comum. Vamos lá, me acompanhem. Deixa eu ver quem é que está aqui. A Sara Monitora. Sara, muito obrigado pelo seu apoio aí. Tem nossa outra monitora que é a Ana Clara. Ana Clara, outra monitora, muito obrigado aos monitores aí, Sara e Ana Clara, pelo apoio que estão nos dando, certo? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, avise aí o pessoal, avise a galera que quer ser especialista. Quem quer ser especialista não pode perder esta aula. Léo Reis aqui, hi, PRF. A Tânia é PRF, Tânia, você é PRF? É, então, ligado que esse assunto é importante e a gente vai ver algumas coisinhas aqui importantíssimas. Vamos lá, meu povo, vamos ao assunto. Olha aí, são os artigos em inglês a and the. A and the, pessoal. Vocês devem saber quais são esses artigos. Vocês já conhecem, pessoal? Ó, esses aqui são chamados de indefinite articles. São dois, a e n. E esse é o definite, ou seja, artigos indefinidos, que são dois a e n, e o artigo definido, que é um só the, ok, pessoal? Então, esses são os artigos na língua inglesa, certo? E hoje veremos para que nós utilizamos na língua inglesa esses artigos, gente. A importância, a utilidade deles na língua inglesa é de suma importância. Então, vamos lá. Table of Articles. Olha aí a tabela de artigos. Em relação a número singular, nós podemos usar os indefinidos, a e n, e quando é singular, também podemos usar o definido. Então, a, n e the podem ser usados para substantivos no singular, certo? The boy, a boy, an apple, the apple, certo? Então, sem problema nenhum, todos os três são usados para substantivos ou antes de substantivos no singular, ok? Plural. O artigo indefinido, nothing, nada, não pode usar o artigo indefinido antes de plural. Ou seja, você vai dizer a boys, é errado. Você pode dizer the boys, certo? Mas a boys é errado, meu povo, não pode. Então, o artigo indefinido antes de plural não pode. Pode usar o the? Pode. Beleza. E aqui pode? Não pode. Ok? O indefinido antes de plural. Não count, ou seja, se o substantivo não é contável, não dá para contar, é um substantivo incontável. Ah, prof, o que é isso mesmo? Substantivo incontável. Em inglês, pessoal, tudo que é líquido em inglês é incontável, certo? Tudo que é líquido em inglês é considerado incontável. Tudo que é grão e pó, certo? É considerado incontável. Por exemplo, water é um substantivo incontável. Juice
que é líquido, suco, né? O que mais que é coffee, o líquido, né? Milk, tudo que é líquido, gente, é considerado incontável, certo? Esse não count aqui, ó. Então, você não pode usar o artigo indefinido antes de contável, certo? Antes de incontável, não pode. A water, a juice, a coffee. Ah, prof, não posso? Eu não posso pedir uma xícara de café? Acho uma xícara de café você pode. A cup of coffee. Ah, mas eu não usei. Não, aqui eu não estou me referindo ao café. Aqui eu estou me referindo à xícara, certo? 2 cups, a xícara conta, of coffee, ok? Então tenham cuidado. Você não pode dizer diretamente a coffee, certo? Informalmente eles podem até dizer, mas isso aí é de maneira informal. Give me a coffee. Na cabeça da pessoa, entende-se que é uma xícara de café, né, gente? Né? Você chegar, por exemplo, chegar na lanchonete, para cá, Humbertão, para mim. Você chega numa lanchonete e pede um café ou pede um água. Ei, me dá 2 águas aí, por favor. Né? Me dê 2 águas. Na sua cabeça e na cabeça da pessoa, você está pedindo uma garrafa ou um copo. Né? Me dê 2 águas. A pessoa não vai lá no balde, toma aí, pega aí. Né? Então tenham muito cuidado. Não pode utilizar esses artigos indefinidos antes de substantivos não contáveis, ok? Os indefinidos não pode. Ah, prof, o que mais? Que é incontável, né? Que isso a gente vê muito em prova, né? Vê mesmo, gente. Isso aí, por exemplo, cai na EA também, substantivos contáveis e incontáveis. Tudo que é pó, né? Ou grão, sugar, açúcar, sal, farinha, né? Money é incontável, dinheiro, né? O que mais que é incontável, prof? O que mais que é incontável, né? Paper, papel, também é incontável. Information, não existe a palavra informations. Music, né? São muito comuns substantivos incontáveis, pessoal, certo? Ou seja, eles não têm forma no plural. Não existe musics em inglês, só existe music. Não existe informations em inglês, só existe information, certo? Então, são substantivos contáveis. Então, antes desse, você não pode utilizar os artigos, né? Não usa nada, certo? O the pode, the music, the information, aí pode sem problema. Não pode utilizar a ou an antes de substantivos incontáveis, ok? Some water pode, certo? Não tem problema. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, hein? Vamos ver, nenhuma pergunta, não, nenhuma pergunta. Então, galera, o some pode, certo? Some paper, foi a Tânia que falou, né? Give me some money, tudo bem, ok? O que eu tô falando aqui é que não pode usar o artigo indefinido IN antes de substantivos incontáveis, meu povo, ligados, certo? Vamos adiante, meu povo, vamos adiante. Nenhuma pergunta. Vamos lá. Próximo, quick hints, ou seja, umas dicas rápidas. Quick hints. No inglês americano eles chamam de tips, dicas, né? Em inglês britânico chama de hints, né? Então são dicas rápidas. O a nós usamos antes de uma palavra que começa com consoante. Prof, é um substantivo? Não necessariamente um substantivo. Às vezes, um adjetivo, certo? A beautiful girl, por exemplo, certo? Ele vem antes de palavras que começam com consoante, ó. B, consoante, eu usei o A. When, before vowels, antes de palavras que começam com vogais, certo? Aí eu utilizo o N. A book, an exam. Um livro, um exame. Porém, vocês vão ter que ter cuidado com essa regra aí, viu, pessoal? A car, a man, a boy,
a tall girl, a beautiful woman, ó, tudo começando com consoante, né? C, M, B, T, B de novo, ok? Então eu uso a. E o N? An apple, an interesting person, uma pessoa interessante, enfim, airplane. Aqui eu usei N porque se trata de vogal, ok? Mas, to sum up, para resumir, be careful, tenha cuidado com 4 letrinhas. 4 letrinhas, ok? When one of them begins the word, quando uma delas começar uma palavra, certo, gente? Então, a regra geral é o quê? Antes de palavras que começam com consoante, eu utilizo a. Antes de palavra que começa com uma letra, uma vogal, eu utilizo an. Vou ter cuidado com o quê? Com 4 letters, com 4 letrinhas. Ih, prof, complicou. Complicou não, pessoal. Olha aí no material de vocês, tem um material. Vocês já acessaram o material, meu povo. Tem um material à disposição para vocês aí, ó. Pegue o material que eu mandei para vocês, pessoal. Peguem aí, baixem ele aí, ó. Certo? Baixe o material para vocês irem me acompanhando. Daqui a pouco tem uns exercícios sobre eles, pessoal. Então, olhem o material. A Sara já botou o link aí para vocês acessarem o material, galera. Vamos lá. Então, antes de palavras que começam com consoante, A. Antes de palavras que começam com vogal, N. Beleza? Beleza, prof. Entendi. Mas essas 4 letrinhas aqui, vocês vão ter que ter cuidado. Vão ter que ter cuidado com essas 4 letrinhas. Ah, prof, por quê? Porque às vezes você usa A e às vezes você usa N. É exatamente o que diz aqui, ó. Pronunciation is what matters. A pronúncia é o que importa. Então você tem que levar em consideração a pronúncia da palavra, certo? Ou seja, o H, às vezes, a pronúncia é de consoante. E o H, às vezes, é mudo. É como se a palavra começasse na segunda letra, certo? Vocês no material têm aí os exemplos, exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. O H, às vezes, ele tem o som de consoante, ó. Você não diz doutor House, certo? Um cavalo, uma casa, um hospital, um lar. Ah, prof, por que que o senhor usou A aí? Porque o H aqui, ele tem o som do R, som consonantal. O R não é consoante? Pois é. Então aqui ele tem o som de consoante. Exatamente por isso que eu usei o A. A horse, a house, a hospital, a home, ok? Então aí nós utilizamos o A. Ah, prof, mas a gente também vai utilizar o N? Vai. Também vamos usar o N quando começar com o H. Olha aí. Também começa com H, ó, pessoal, exatamente como aqui em cima, ó. Só que aqui eu usei A e aqui eu usei o N. Ah, prof, por quê? Porque o H aí é mudo, gente, ele não tem o som do R. O H aqui é mudo. É como se a palavra começasse no O, ó. Começasse no E. An hour, an honest man, an heir, an honor. Uma hora, um homem honesto, um herdeiro, uma honra. Então, H aí, nessas 4 palavrinhas,
é mudo, é como se a palavra começasse na segunda letra aí, pessoal. Por isso, e a segunda letra sendo uma vogal, eu utilizei o N, exatamente por isso. Então, galera, muito cuidado com a letra H. Às vezes vai ter som de consoante e às vezes vai ser mudo, né? É como se a palavra começasse na segunda letra, que é uma vogal, aí eu utilizo o N. Ah, prof, como é que eu vou saber, prof? Aí complicou. Como é que eu vou ver uma palavra que começa com H e que essa palavra ela vai ter som de R ou o H vai ser mudo? É moleza, gente. São só essas quatro aí, ó. Só quatro. Our honest air honor. Só essas quatro que o H tem o som mudo, certo? Qualquer outra palavra que você vê com H, certamente será o som do R. Tudo bem, gente? O H. Letra O, a mesma lógica do H. Ah, prof, que lógica é essa? Às vezes você usa A, certo? Às vezes você usa o A. E às vezes você vai usar o N com a palavra que começar com a letra O. Você vai ter cuidado. Ah, prof, é uma vogal, né, teacher? Vogal normalmente é N, isso mesmo. An, orange, uma laranja. An, onion, uma cebola. Qual seria outra palavra que começa com O, gente? An optimist person. An optimist person, uma pessoa otimista. Orange, onion, optimist. O O aí é som vocálico. Por isso eu usei o N, certo? Ah, prof, e o O pode ter som de consoante? Pode, gente. Certo? Olha aqui, ó. Nessa palavrinha. Ah, prof, complicou. Não, gente, é só essa palavra que o O tem som de consoante. A junção do O com o N, pessoal, dá ao O o som do W, certo? Não é ONI. ONI boy. ONI boy. ONI boy. É ONI? A pronúncia é ONI, gente? Hein? ONI? Hein? É ONI? Não, pessoal, a pronúncia é one. One, certo? Então, aí eu utilizo a, certo, pessoal? Ok? Deixa eu ver, a Tânia fez uma pergunta aqui. Qual foi, Tânia? Horas também? Não, Tânia, porque... Como assim horas, Tânia? Eu não entendi sua pergunta. Você está falando de horas? Ou você está falando da palavra em inglês horas? Hein? Eu não entendi sua pergunta. Se você puder responder. Boa noite, Hot Machine. O edital já abriu, prof. E qual edital você está falando, meu filho? Da EA, Hein? Repita sua pergunta, por favor. Ah, Tânia, que eu não entendi sua pergunta. Então, é só a palavra one que tem o O com som de consoante, o som do W, certo, gente? E essa palavra, ela sempre é utilizada para formar um adjetivo, ó. A one-way street. O que é a one-way street? É uma rua de mão única. Uma rua de mão única. A one-way street, certo? Então isso aqui, gente, é um adjetivo, ó. Né? Então one é utilizado como adjetivo nesse caso aí, certo? Com a palavra one. A one-eyed man. O que é a one-eyed man? Que adjetivo é esse? É um homem de um olho só, certo? A one-legged person. Uma pessoa de uma perna. Então percebam que isso aqui é adjetivo. Então o one, ele é usado com A. Nesses casos que ele forma um adjetivo com outra palavrinha. Só a palavra one, certo, gente? Então, você utiliza A antes de one, lembre-se disso. Todas as outras palavras, é só ela. Todas as outras palavras começadas com O, né, serão dessa maneira aí, gente, certo? Você vai usar, vai ter um som vocálico, então você vai usar o N. Deixa eu ver se ela repetiu a pergunta.
como isso pode ser avaliado pela banca. Qual banca da PRF? Meu filho, a PRF, a banca, você vai escrever certo ou errado. A PRF é desse. Tudo depende da banca que você está falando, Gabriel. Né? Se você estiver falando da PRF, é a CESP, né? Então ele vai botar uma frase lá, por exemplo, an one, aí você vai botar lá, você vai marcar a letra E, certo? Você vai marcar que está errado, certo? Então, horas em inglês tem som de vogal, hours. Eu botei aqui, Tânia, certo? Eu botei aqui, Tânia, só preste atenção no detalhe, ok? Olha aqui, ó, eu botei hour aqui, certo? Você deve lembrar, retornando aqui, Tânia, que quando se trata de plural, hours não é plural? Hours é plural. Hour não. Então, se eu quero dizer uma hora, an hour. Mas o I e o an não pode usar, Tânia, ó, antes de plural. Então, eu não posso dizer an hours. Por quê, prof? Porque está no plural e nós não usamos esse artigo indefinido antes de plural. Entendeu, Tânia? Então, o detalhe é esse. A pronúncia é hours, mas você não pode usar o an porque é plural. Você só pode usar com o singular. Entendeu, bebê? Entendeu? Entendeu, Tânia? Entendeu? Me dê aí PRF, Gabriel. Se é PRF, pode cair dessa maneira que eu estou te falando. Ele bota lá, por exemplo, an one, an com one não dá certo, tem que ser a one. Aí você vai botar certo ou errado, porque a CESP não é escolher a alternativa correta, como por exemplo os especialistas, né? ABCDE. A CESP, ele bota 3 frases, você bota certo ou errado. É desse jeito. Ok, Gabriel? Tu nunca fez, não? A prova da PRF, Gabriel? A primeira prova que você vai fazer a banca é CESP e é só você vai botar certo ou errado. É desse jeito que funciona. Certo? Ok? Entendido? Tirei sua dúvida, Gabriel. A gente vai ter o nosso curso aí também. A gente vai ter o nosso curso para PRF também. Aí, né, todas as dicas você vai receber, né, para essa prova que é em março, né? Em março, essa prova da PRF, ok? Então, an orange, an onion, an optimist person, uma pessoa otimista. Então, aqui eu uso an, ok? Por quê? Porque o O tem um som vocálico. Aqui o O tem o som do W, então eu uso A, ok? A letra U, a mesma lógica, meu povo, a mesma lógica. Antes de palavras que começam com U, eu posso usar A e posso usar N. São só essas 4 letras, viu, gente? Todas as outras letras, vogal ou consoante, que não sejam essas 4, caem naquela regra de se é vogal, o A não é uma vogal, então eu uso o N. Ah, prof, por que não pode usar o A? Porque não é nenhuma dessas 4 letras, certo? Não se trata de nenhuma dessas 4 letras. Então aqui cai na regra geral. São só essas 4 letras que vocês terão que ter cuidado. Que às vezes usa A e às vezes usa N. Boy, A ou N? Pode ser A e N nos dois? Não, não pode. Aqui é só A. Por quê? Porque B não está aqui. São só essas 4 que vocês vão ter que ter cuidado. Certo? H, O, U e E. Parece com hour, né? Para vocês memorizarem. Hour está nas regras. Aue, com E no final, né? São as 4 letras que a gente tem que ter cuidado. É uma maneira de memorizar aí, certo, gente? A car. Car não começa com U, desculpem. Vamos começar pelo an. An uncle, um tio. An umbrella. Deixa eu ver, outra palavra começa com U, pessoal. Não me lembro agora. Então, aqui tem o som do A, certo, gente? É um som vocálico. Uncle, umbrella.
uncle, umbrella, o som do A, som vocálico. É por isso que eu uso o N, porque o U aqui tem um som do A, certo? Ah, prof, e o U tem som de consoante? Tem. Quando ele fizer essa junção, pessoal, ó, U-N-I, U-N-I, certo? O U vai ter o som do Y, que em inglês não é considerada vogal, certo, gente? A university, a uniform, a unicorn, enfim, a tudo que tiver esse início de UNI, ó, eu utilizo o A, certo, gente? Por quê? Porque essa junção dá o som do Y. Aqui tem o som do A. Uncle, umbrella. Aqui tem o som do Y. University. É o mesmo som do yes. University. Certo, gente? Yellow. A, né? Então é esse som do Y, porque antes do Y a gente usa A. Ok, gente? Vou ver se há alguma dúvida aqui. Good evening, Júlio. Chegando nas áreas. Luana também chegando nas áreas, ok? Certo? Vamos lá, meu povo. E, por fim, a letra E, que também tem os dois sons. Que dois sons são esses que eu estou falando, gente? Som de vogal, som de consoante, certo? Só essas 4 letras. Então, o E também entra nessa mesma lógica. E, às vezes, eu posso usar o E e, às vezes, eu posso usar o A. Ok? An engineer, um engenheiro. An egg, an egg. An elephant, ok? Olha aí, o engineer, egg, elephant, and, som vocálico. Ah, prof, quando é que o tem som de consoante? Só 2 palavrinhas, gente, ó, certo? Essa palavra aqui, que é muito comum em concursos, sempre escrita com letra maiúscula, viu, gente? A European man, um homem europeu. Aqui é a mesma lógica do U, gente. Essa junção do E com o U dá ao E o som do Y, ó. European man, certo? E a outra palavra é essa, a you. O E com W dá ao E também o som do Y. A you. O que é you, prof? É sheep, ovelha, certo? É outra palavra para ovelha. São só essas 2 palavrinhas aí que começam com E que você utiliza o A, certo? São 2 regrinhas aí. A regra do UNI, olha como é fácil, gente. A regra da letra E, só 2 palavras. A regra do UNI, 3, certo? A regra do one, 4. E essas 4 palavrinhas aqui, ó. Our, honest, air e on. Ok? As demais palavras, todas caem nessa regra, certo? And, antes de palavras que começam com vogal. A, antes de palavras que começam com consoante. Apareceu uma palavrinha com uma dessas letras. Opa, pode ser A, pode ser N. Aí você vai ter que ter cuidado, né? E saber essas regrinhas que eu acabei de explicar para vocês, certo? Alguma dúvida aí, meu povo? Alguma dúvida aí, meu povo? Nenhuma dúvida, me digam. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, pessoal. Tomando uma aguinha. Se tiver pergunta, pessoal, não façam a pergunta, gente. Não fiquem com dúvidas, tá aí o chat exatamente para vocês fazerem perguntas. Vamos lá, gente. Próximo slide. Some rules using articles. Algumas regras usando artigos. Singular, count, nouns. Substantivos contáveis no singular. Substantivos contáveis no singular. Boy é contável. Ah, prof, como é que eu sei que o substantivo é contável?
Ele tem plural. Certo? Ele tem plural. One boy, two boys. Ah, prof, quando é que eu sei que o substantivo é incontável? Ele não tem plural. Money, plural, não tem. Ah, prof, dinheiro é incontável, mas não dá para contar dinheiro? Dá, você conta o dinheiro, sim, certo? Mas quando você conta o dinheiro, você não conta um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiros, quatro dinheiros. Não, você conta a moeda. R$ 1, R$ 2, R$ 3, $1, $2, $3, certo? Dinheiro mesmo é incontável, certo? Então tenham muito cuidado. A palavra money é incontável, não tem plural, certo? Então, a definição de substantivo contável é esse, é um substantivo que tem plural. O incontável não tem plural, ok? Então, quando é um substantivo contável, boy, boys, né? No singular especificamente, nós usamos a ou en. No caso de boy, nós usamos a, boy, porque a palavra começa com B, né? É uma consoante e não está naquelas quatro letrinhas H, O, I, E, então só pode ser A. E também, quando o substantivo é contável no singular, podemos usar o the, ou seja, the boy, a boy. My daughter wants to buy a dog. Minha filha quer comprar um cachorro. This weekend, este fim de semana. Eu usei aqui qual artigo? Indefinido. Um cão. E quando eu digo que ela quer comprar um cão, né? Eu estou especificando que cachorro é esse, que cão é esse? Não. Por isso que eu usei o artigo indefinido. É um cão indefinido, qualquer cão, certo? Por isso que eu usei o artigo indefinido, porque eu não defini o cão. Ela quer comprar a dog, certo? Could be any dog, poderia ser qualquer cachorro, ok? The dog in the backyard is very cute. O cachorro no quintal é muito fofo. Aqui eu defini, ó. Aqui eu usei o artigo indefinido, porque ela quer comprar um cão qualquer. Aqui eu usei o definido, por quê? Porque eu defini que cachorro é esse. O cachorro que está lá no quintal, certo? O cachorro que está no quintal é muito fofo, estou definindo. Por isso mesmo é que eu utilizei o artigo definido the one in the backyard. Que cão é esse? Aquele lá no quintal, ok? Outro exemplo, he requested a puppy for his birthday. Ele solicitou um filhote para seu aniversário. Que filhote é esse? Eu estou dizendo que é, se é de pássaro, né? Se bem que puppy normalmente é de cão, certo, gente? Mas ele está dizendo um filhote qualquer. Por isso usou o indefinido, ok? He wanted the puppy he played with at the pet shop. Ele quer o filhote que ele brincou na loja de animais, pet shop. Aqui, pessoal, usou o definido por quê? Porque definiu que cão é esse, que filhote é esse. Que filhote é esse? O que ele brincou na loja, né, de animais. She ordered a hamburger without onions. Ela pediu sem cebolas. Um hambúrguer qualquer, né, que tem lá na loja, ok? Pediu um hambúrguer lá, tem um monte de tipos de hambúrguer, ela pediu um hambúrguer sem cebolas. Did you drink the Coke I just ordered? Você bebeu a Coca que eu acabei de pedir? Aquele indefinido. Que Coca-Cola é essa? A Coca-Cola que a pessoa acabou de pedir. Então, o the é usado para especificar. E o and é usado para generalizar. Vocês perceberam isso, ok? Vê se tem alguma pergunta aqui. Muito bem. Então, a diferença entre o artigo definido e o indefinido é exatamente esse aí, com relação a substantivos no singular. Plural count nouns, agora, substantivos contáveis no plural. Aí nós podemos usar o the. E se é plural, não pode usar a,
não pode usar an. Tá vendo aí, Tânia? O caso do hours, não pode usar a ou an. Você pode dizer the hours, certo? Mas não pode dizer an hours, porque os hours está no plural. Certo? Come and look at the children. Venha e olhe para as crianças. Definidas crianças, crianças específicas. Por isso usou o artigo definido. Vem e olhe as crianças, é as crianças que eu estou apontando. Children are always curious. Que crianças são essas? Da escola? São as crianças lá do meu condomínio? Não, eu generalizei. Crianças de maneira geral. Então, não utiliza nenhum artigo aqui, certo, gente? Ok? Se eu usar the children, eu estou especificando, estou apontando para as crianças, estou definindo, por isso eu uso o artigo definido. Ok? Crianças indefinidas, eu vou usar a ou é? Não, porque children é plural. Ah, prof, e o que eu uso? Nada. Children are always curious. Crianças são sempre curiosas, crianças de maneira geral. Então, eu não utilizo nada. Do you like reading grammar rules? Do you like reading grammar rules? Grammar rules, regras gramaticais. Eu generalizei ou especifiquei, meu povo? Aí, certo? Você gosta de ler regras gramaticais? A pergunta que eu faço a vocês é: grammar rules, eu generalizei ou especifiquei? Do you like reading the grammar rules of this page? Você gosta de ler as regras gramaticais desta página? Então, pessoal, qual eu generalizei e qual eu especifiquei? Quem vai responder? Quem é? É você, Tânia, hein? Eu generalizei, muito bem, nem tinha visto aqui que a Tânia respondeu, e ela respondeu. No primeiro eu não usei nada, então eu generalizei na primeira, certo? Eu generalizei. Regras gramaticais, então não usei nada aqui. Agora aqui eu especifiquei. Que regras de gramática são essas? Desta página, ok? Então aqui será indefinite. É algo indefinido, mas eu não vou usar o artigo. Por quê? Porque está no plural as regras, ok? Indefinido, grammar rules. O substantivo é regras, ok? E aqui é definite, estou definindo, são the grammar rules on this page, dessa página da internet, ok? Aliás, dessa página do livro, seja lá qual for. Então aí eu defini, por isso eu usei o artigo definido. Aqui é indefinido, certo? Eu não posso usar a ou an, por quê? Porque isso aqui está no plural, o substantivo é regras. Grammar aí funciona como adjetivo, né? Locução adjetiva, regras de gramática. Então isso aqui funciona como adjetivo, o substantivo é regras, então ele está no plural, eu não posso usar nada. Se tivesse no singular, rule, do you like reading a grammar rule? Você gosta de ler uma regra gramatical indefinida, mas eu usaria o a, porque se fosse rule, sem ser no plural. Entendido, meu povo? Entendido, meu povo? Hein? O que vocês aí estão achando? E se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não façam cerimônia. Então, vamos à próxima, meu povo. Agora, non-count nouns. O que são isso? São substantivos não contáveis. Então, nós vemos o primeiro, que é o quê? Singular count nouns. Substantivos contáveis no singular. Boy. No segundo, plural count nouns, substantivos contáveis no plural. Boys, children, ok? E agora nós veremos, tem no material de vocês aí, substantivos não contáveis. Lembra daquela lista que eu botei, pessoal? Cadê a lista?
Cadê? Tá aqui, ó. Lista de substantivos incontáveis, meu povo. Tá vendo aí, ó? Lista de substantivos incontáveis. Certo? Então vamos lá. Quando o substantivo é incontável, ou nós usamos the ou nada. Ou seja, não pode usar a ou an antes de substantivo incontável. A water. Tudo que é líquido é incontável, né, gente? Né? Give me a money. Me dê um dinheiro. É errado. Give me some money. Tudo bem, certo? Give me the money. Tudo bem. Ok? Você não pode usar a ou an. No caso de artigos, especificamente, é por isso que aqui tem nada. Ah, prof, não pode usar some? Pode, mas aqui a gente não está explicando some. A gente só está explicando esses três. Certo? Esses três, se for antes de substantivo contável, ou é de ou é nada. Você não pode usar esses dois. Certo? Entendido? Muito bem. He has experience. Ele tem experiência. Experience é um substantivo incontável. Ok? Ou seja, eu estou falando de uma experiência específica ou estou falando de experiência de maneira geral? Ele tem experiência, certo? Então, eu estou generalizando. Por isso que eu não usei nada antes de experience. A de baixo, he has the experience necessary for the job. Aí eu defini que experiência é essa. Que experiência é essa? É a experiência necessária para o trabalho. Exatamente por isso eu usei o artigo. Ok, meu povo? Mais exemplos aí embaixo. The medicine the doctor prescribed had unpleasant side effects. O medicamento. Ah, prof, isso aqui não é medicina também? É, certo? Quando se trata da ciência, a medicina é sempre com M maiúsculo, certo, gente? Aí eu tô falando de medicamento, certo? Medicamento que o médico prescreveu, teve unpleasant, teve efeitos colaterais desprazerosos, unpleasant, ok? O remédio que o médico prescreveu teve efeitos colaterais desagradáveis, fica melhor, né? Teve efeitos colaterais desagradáveis. Eu estou especificando ou generalizando o remédio, gente. Quem vai me dizer o remédio? A palavra tempo provavelmente dita também incontável, porque não se diz um tempo, 2 tempos, e sim 1 hora, 2 horas. Porque nesse caso aí, Hot Machine, times significa vezes, certo? A palavra time pode ser tempo e pode ser vez, certo? Então, I went to New York 2 times. Eu fui para Nova York 2 horas? Não, eu fui para Nova York 2 vezes. Então, time pode ser hora e pode ser vez. Toda vez que você vê 2 times, 3 times, 4 times, a tradução aí de times é vezes e não horas, certo? Horas, hours, 2 hours, 3 hours, ok? Horas, pode ser 2 o'clock, mas aí eu estou falando da hora do dia, ok? It's 2 o'clock, são 2 horas. Mas eu estou falando de um período de tempo? Não, eu estou falando da hora do dia. Quando eu falo de período de tempo, teacher, hours, I studied for 2 hours. Eu estudei pelo período de 2 horas, certo? Período de tempo, hours. Hora do dia, o'clock. Time, tempo, vez. Times, vezes e nunca horas, ok? Entendido, meu bebê? Muito bem, ok? Voltemos aqui. Aqui ele está especificando
Que remédio é esse? O remédio que o médico prescreveu, certo? Por isso usou o artigo de. When you are sick, ó, a segunda sentença, you have to take effective medicine. Quando você está doente, você tem que tomar medicamento, remédio efetivo. Medicamento, eu generalizei ou especifiquei? Generalizei. Você tem que tomar medicamento efetivo quando você está doente. Então aí eu não estou especificando o remédio, eu estou generalizando. Have you studied the history of South Africa? Você estudou a história da África do Sul? Aqui eu especifiquei, eu generalizei a história. Eu especifiquei história da África do Sul. History, de maneira geral, a história nos lembra que eventos se repetem. Eu generalizei a história de maneira geral, não usei nada, nothing, ok? Então são substantivos incontáveis. Ciências também são substantivos incontáveis, certo, gente? History, philosophy, chemistry, ciências também são, no caso aqui history, né? Também são considerados substantivo incontável, ok? Alguma dúvida, meu povo? Alguma dúvida, meu povo? Deu like aí, deu like para a aula do Casé, meu povo, deu like aí, deu like, ok? Não esqueça de dar o like aí, meu povo. Voltemos. Próximo slide. As regras agora do artigo definido de. São diversas regras, viu, gente? Então, olhem no material aí, depois dê uma olhada de novo nesse material, estude, me siga lá no meu Insta, que eu coloco umas aulas, que eu coloco umas dicas, certo? No meu Insta, @casé_Abreu, me siga lá, que eu boto umas regrinhas lá, meu povo, e, né, umas dicas, uns vídeos também para vocês lá, certo? Então, vamos lá. As regras, the rules, regras do artigo. Primeiro, adjetivos como substantivos. Prof, em inglês, pode usar os adjetivos como substantivos? Pode, certo? Em português também. O pobre, o rico, né? Os milionários, certo? Usando o adjetivo como substantivo. Nesse caso, quando se referir a um grupo de pessoas, pelo uso de um adjetivo ao invés de um substantivo, você tem que usar o the, ok? Por exemplo, elderly é o adjetivo idoso. Se eu digo the elderly, certo? Eu estou falando de todos os idosos. The elderly are vaccinating. Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui dá a impressão que eles estão vacinando os outros. Are getting the vaccine. Então, os idosos estão recebendo a vacina. The elderly. Então, eu estou dizendo que todos os idosos, eu estou falando do grupo de idosos. Ok, pessoal? The disabled. Os deficientes. The disabled. Eu estou falando de toda a categoria dos deficientes, né? The disabled needs help. Aí, pessoal, o idoso aqui é singular, viu, gente? Is getting. The disabled needs help. Os deficientes precisam de ajuda. Eu estou falando de quem? Estou falando de todos os deficientes. The unemployed, eu estou falando do grupo de desempregados. The rich, né? Ou estou falando de todos os ricos. Então, quando eu boto o artigo antes de um adjetivo, por exemplo, eu digo he is rich. Aqui é só o adjetivo, né? Ele é rico. Estou dando uma qualidade. Aqui eu não estou dando qualidade. Aqui é substantivando.
Isso aí é um substantivo, eu estou falando de todos os ricos, certo? O the sick, os doentes. The needy, os necessitados. The homeless, os sem teto. The young, estou falando dos jovens. The restless, os incansáveis. Então, toda vez que eu utilizar um adjetivo como substantivo, eu tenho que usar o artigo, certo? The poor needs help. Eu estou falando de quem? De uma pessoa pobre? Não, estou falando de todos os pobres. The time é tipo português de o, artigo definido. The time é o tempo, certo? O substantiva. Não, não substantiva. Tânia, eu entendi sua pergunta. Por quê? Porque time não é adjetivo. Ele só substantiva adjetivos. Time é substantivo. Então, para você substantivar, você tem que pensar no adjetivo. The rich, the tall, as pessoas altas. The short, eu estou falando de todas as pessoas baixas. Entendeu? Certo? Cadê a contabilidade? Como assim, Daniel? Que contabilidade, meu filho? Hein? Não entendi sua pergunta, seu questionamento de contabilidade aí. Entendeu, Tânia? Entendeu? O time aí. Então você usa the antes para substantivar adjetivos, ok? Tá aí os exemplos. Próximo, names of countries. Isso é muito comum em concursos, pessoal. Os nomes de países. Às vezes usa o artigo e às vezes não usa o artigo definido. Agora, nós não estamos falando de IN, pessoal. Nós estamos falando só do the, ok? Só do the. Some countries are preceded by the. Alguns países são precedidos por the. Usually, if the name is plural. Normalmente, se o nome do país é plural, certo? Então, o nome do país é plural, eu utilizo o artigo. Se o nome do país contém um adjetivo, ou seja, nome composto, United States, tem o adjetivo United. E inclui no nome do país of. Então, essas três coisas, num país, você utiliza o artigo the. Se for plural, se contém um adjetivo no nome do país e se tiver a palavra of. Por exemplo, the Soviet Union. Né? Aqui tem um adjetivo. Soviética. Tem um adjetivo. Então, eu utilizo o artigo the, certo? Ah, prof, mas a União Soviética nem existe mais. Sim, não existe o país. Porém, pode aparecer na prova, né? O termo ainda existe. Eu já vi, mesmo depois, né? Esse termo em provas recentes aí, ok? The Republic of Congo. Aqui tem o of. Então tem que usar o artigo, né, prof? Porque tem o of, isso mesmo. The United Kingdom. Tem um adjetivo, prof. Nome composto, gente, normalmente tem artigo, certo? Nome composto, normalmente você usa artigo, se for dois nomes, certo? The Saudi Arabia. The Saudi Arabia, a Arábia Saudita, certo? Plural, the Philippines, the Arab Emirates, ok? Então usa. The Kingdom of Saudi Arabia, tem que usar, certo, gente? Tudo bem? The Republic of China, aqui você usa o artigo porque tem a palavra of. The United States of America, você usa o of porque tem... você usa o artigo porque tem o of, certo? Agora, se você disser só China, você não pode dizer the China, é errado. Certo? Só China. China is big. Só China. Você não pode dizer the China, é errado. Agora, se for the Republic of China, beleza, aí usa. The United States of America, usa. Mas se for só America, não usa. America is big. Se referindo, eu não gosto muito disso, né, gente?
nós também somos a América, mas enfim, lá eles utilizam se referindo aos Estados Unidos. America is big, a palavra América se referindo aos Estados Unidos, ok? Nomes de países no singular. Aí você não pode usar o artigo. Só pode usar o artigo quando, prof, nesses casos aqui, que aqui a gente acabou de ver. Russia, the Russia, não pode. The Japan, não pode. The Spain, não pode. The Mexico, não pode. The Brazil is beautiful, errado. Brazil is beautiful. Italy, Argentina, Chile, nenhum desses que são nomes no singular utiliza o artigo the, ok? Só nesses casos aí que a gente viu aí acima. Perguntas, perguntas, perguntas. Hein? Não, nenhuma pergunta aqui, ok? Próximo, meu povo. Olhem aí mais países no plural, estão vendo aí, ó. The Bahamas, plural. The Netherlands, os Países Baixos. Os Países Baixos. The Philippines, no plural também. Aqui é porque tem adjetivo, ó, gente. Adjetivo, então tem que usar o artigo, né? The Cayman Islands, the Czech Republic, the Dominican Republic, the Ivory Coast, the United Arab Emirates, os Emirados Árabes. Esses aí tem que usar o artigo porque tem adjetivos, ok? Nomes compostos, certo, gente? Quando o nome for composto, use o artigo, ok? Próxima. Cities and streets use nothing, ou seja, quando se tratar de cidades e ruas, você não pode usar the. Não pode usar the. She lives in Chicago. She lives in the Chicago, errado. Highway 5, a rodovia 5, não usa. She lives in the Rio de Janeiro, errado. She lives in Rio de Janeiro. The Rio de Janeiro is beautiful. O Rio de Janeiro, não pode, não pode. Começa diretamente no nome da cidade. Rio de Janeiro is beautiful. Não pode usar, é errado. Paulista Avenue. Paulista Avenue. Cidades e ruas, não pode. Fifth Avenue, avenida, não pode. London, cidade. De London, não pode. São Paulo, de São Paulo is big, errado. Fortaleza, onde eu estou aqui, pessoal. The Fortaleza is a beautiful city. Não pode. Fortaleza is a beautiful, very beautiful city. São Francisco, cidade. Kennedy Boulevard, esse BLVD. É uma palavra do francês, viu, gente? Boulevard, né, que utiliza na língua inglesa. O que é um boulevard? É uma rua, só que cheia de árvores, ok? É uma rua arborizada, eles chamam de boulevard. Ok, gente? Então, cidades e ruas, né, não pode usar the. Deixa eu botar só uma exceção aqui, que é essa cidade na Holanda, Haia, é a única cidade que é exceção, certo, gente? The Haia, uma cidade na Holanda que utiliza o artigo antes. The Haia is a city in Holland. The Haia é uma cidade na Holanda, ok? Prof, qual é a diferença entre Holland e Netherlands? É a mesma coisa? Holanda, né, faz parte dos Países Baixos, certo? Aqui tem que usar o artigo, porque é plural, os Países Baixos. Holland não usa, porque, né, faz parte dos Países Baixos. Ok, pessoal?
Deixa eu ver se tem alguma dúvida com relação a esse último. Não. Ninguém, nenhuma dúvida. A galera tá sem dúvida. Então, bilíngues vocês aí, galera. Rivers, rios. Oceans, oceanos. Seas, mares. Groups of mountains, grupos de montanhas. E islands, ilhas. Você tem que usar o the. Acidentes geográficos, certo, gente? Pense em acidente geográfico. Rios, oceanos, mares, grupos de montanhas e ilhas. Você tem que usar o the para isso. The Amazon, tem que usar. Quando eu digo the Amazon, eu estou falando de quê? No caso de rios, né? O rio Amazonas. The Cascades, cadeia de montanhas. The Isle of Man, a ilha do homem, que é uma ilha muito famosa no Reino Unido. Tem um festival de rock lá, que é meu sonho de consumo, ir no festival da The Isle of Man, ok? É uma ilha, tem que usar o artigo. The Andes, grupos de montanhas, ok? The Atlantic, um oceano. The Hawaiian Islands, as ilhas havaianas, grupo de ilhas. The Nile, o Nilo. The Atlantic, oceano, repetiu, né? The Thames, o Tamisa, o rio Tamisa, que banha Londres, né, gente? The Pacific, é um oceano, né, gente? Tem que usar. The Mediterranean, o Mediterrâneo. The Bahamas, né, que é uma ilha também. The Himalayas, tem que usar também, que é uma cadeia de montanhas, certo? Então, esses aí tem que usar. Números. Cardinal numbers, números cardinais. 1, 2, 3. Não pode usar o artigo. World War II, olha aqui, a Guerra Mundial 2, Mission 1, não pode usar o artigo. Page 7, Paragraph 5, Chapter 1, Channel 6, eu não usei o artigo antes de números, ok? Ordinal numbers, números ordinais. First, second, third. Aí nós temos que usar o artigo, ok, pessoal? Aí temos que usar o artigo quando o número for ordinal, ok? First, second, third, fourth. Na EA, pessoal, cai em números, sabiam disso? Cai em números, tanto cardinais quanto ordinais. Vocês têm que estudar isso aqui, pessoal, que cai. Os números, tanto cardinais quanto os ordinais. Cai na real. Do primeiro até o 10º aí, certo, gente? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Aqui é um E, viu, meu povo? Vocês perceberam que é só pegar o número 10 e botar TH. Aqui eu tirei o E, botei TH. Peguei o número 8, já termina com T, botei só o H. Peguei o número 7, botei o TH. Peguei o número 6, botei TH. Tirei o VE do 5, 5, troquei pelo F e botei TH. Peguei o número 4, botei TH. First, second e third são diferentes, né, pessoal? Primeiro, segundo e terceiro, aí são números ordinais, ok? Números ordinais. Então, antes desse, você utiliza o artigo. The Second World War, a Segunda Guerra Mundial. The First Mission, a primeira missão. The seventh page, a 7ª página. The fifth paragraph, o 5º parágrafo. The first chapter, o primeiro capítulo. The sixth channel, o 6º canal. Então, aí eu utilizo os artigos antes
de números ordinais. Alguma pergunta, meu povo? Perguntas. Vocês estavam até animados fazendo pergunta e agora deram uma parada. É porque são bilíngues, né, meu povo? Então, tiver alguma pergunta, faça, certo, gente? Próximo, titles of people. Quando eu falo de títulos, ok? Por exemplo, president é um título. Queen, rainha, é um título. Professor. Então, aí, pessoal, são títulos, certo? Aí tem até o meu sósia, o professor Xavier, né, pessoal? Então, o meu sósia, professor Xavier. Então, tem títulos. President Trump, que já papocou, no cearês papocou se mandou, né, gente? Vocês que não sabem o cearês aí, o papocou se mandou. A Queen Elizabeth, a Rainha Elizabeth, se vier o nome depois do título, Pope, por exemplo, Pope Chicão, o Papa Francisco, gente boa, né? O Papa Chicão. Aí tem o nome dele? Tem. Não pode usar o artigo. Se aparecer o nome, não pode usar o artigo. É a mesma regra, pessoal, de nome próprio, ok? Se você usar o artigo antes de nome de pessoas, é errado. Aí eu vou dizer em inglês, o João é meu amigo. Prof, deixa comigo que eu sou bilíngue. The John, é errado. Antes de nome próprio, você não utiliza o artigo, pessoal, né? O João. Aí no sul, né, pessoal, vocês têm essa mania, né? O fulano, a fulana. Aqui no Nordeste, né, principalmente na Bahia, né, em Pernambuco, aqui no sul do Ceará, eles falam muito desse jeito, eles vão direto pro nome da pessoa. Carlinha foi para a festa, João esteve... Eles não usam o artigo o João, né? Aqui no Nordeste é muito comum isso, né? Aqui em Fortaleza não, a gente usa também o artigo o fulano, mas tem locais aqui no Nordeste que não utiliza, vão direto para o nome da pessoa. Agora, quando um título, President, Queen, Professor, Pope, é usado sem o nome, aí você utiliza o artigo. The President, the Queen, the Professor. Professor Xavier, ok? Então, aí no caso, só o título utiliza o artigo. The Pope is Pop. Né, Humberto? Tem até a música The Pope is Pop. O Papa é pop, né, gente? Então aí tem o nome dele, Chicão? Não, então você tem só o título, então você utiliza o artigo, certo, galera? Então, quando se tratar de título, tem esse detalhe. Schools. When a school has of, quando uma escola tem of no seu título, a gente utiliza o artigo. The University of Arizona. The University of London. Tem que usar o the porque tem o of, ok, gente? When a school does not have of, quando uma escola não tem o of no título, aí você não usa nada. Lincoln High School, não tem of. Arizona State University. Liverpool John Moores University. Aí não tem a palavra, a preposição of, então você não usa o artigo. Ok? Location versus activity. Isso aqui é importante que cai nessas provas, gente. Ó. Localização versus atividade. Quando se referir a uma atividade, você não pode usar o artigo use nothing. I am going to school. Qual é a atividade da escola? Estudar. Então eu estou indo para estudar, eu não utilizo o artigo the aqui. He's always on time for class. Ele está sempre na hora para a aula.
Qual é a atividade que ele vai fazer lá na aula? Class, certo? Ah, prof, class não é classe? Não, pessoal, a classe, o lugar é classroom, certo? Class sozinho é aula, certo? Então ele está sempre atrasado para a aula. Aliás, ele está sempre na hora para a aula. Então quando eu falo da aula aqui, ó, eu estou falando da atividade de estudar. Vai para a escola, de aprender, no caso da aula, aprender, né? A escola, a atividade de estudar, certo? Então aí eu estou falando da atividade. Quando eu me refiro ao lugar lá, o prédio, the meeting is at the school. Aqui school, aqui the school. Ele está falando do quê? Da atividade de estudar? Não, ele está falando de encontro num lugar, certo? Que lugar é esse? Que prédio é esse? A escola, ok? Então aí ele não vai, ele vai para um encontro lá. Que encontro é esse? Às vezes é, né, sei lá, encontro político, encontro de alcoólatras anônimos, enfim, não tem nada a ver com estudar, certo? Aí é o lugar. O que eles vão fazer lá não tem nada a ver com estudo. Estou falando de encontro, que é outro assunto. They are remodeling the movie theater. Então, ele está falando do lugar, né, do teatro. The new student has had trouble finding a class. O novo estudante teve problemas em encontrar a... Aí ele está falando de quê? O local, ok? Que seria o quê? Classroom. Então aí utiliza o artigo de quando fala do lugar, certo, gente? Por exemplo, eu digo, he went to church. E eu digo, he went to the church. Ah, prof, um está errado. Não, os dois estão certos. Por quê que os dois são certos? Porque um estou falando do lugar, a igreja, o prédio da igreja. E o outro eu estou falando da atividade que se faz na igreja. Quando eu falo da atividade, não tem artigo. He went to church. Ele foi lá para rezar, orar, foi se confessar, ou seja, tem a ver com a atividade da igreja. Não usa artigo. Agora aqui, eu estou falando de rezar, de confessar, de cantar, de louvar a Deus? Não, eu estou falando do lugar. He went to the church. Foi lá fazer o quê? Foi lá fazer qualquer outra coisa, menos fazer a atividade que a igreja está relacionada. Ele foi fazer o quê? É um lugar histórico, foi tirar fotos, ele foi lá fazer qualquer outra coisa, foi paquerar o padre, né? Menos a atividade que a igreja está relacionada, certo? Estou falando do local. Eu digo, por exemplo, she went to prison. She went to the prison. Os dois estão corretos, certo? Os dois estão corretos. Só que na primeira tem a ver com a atividade relacionada a uma prisão. A pessoa cometeu um crime e foi para a prisão. Aqui foi visitar uma pessoa, né? É um local histórico, foi lá, enfim, tudo que, né? Não tem um jornalista foi fazer uma reportagem, certo? Então, pessoal, vocês tenham cuidado com esse detalhe aí, ok, gente? Lugar e atividade. Próximo, meu povo, objetos únicos, né? The Earth, a Terra, quantos planetas Terra tem? Um só, é um elemento único. Usa o artigo. The Moon, em relação ao nosso planeta, uma lua. The Human Race, a raça humana. The Sun, o Sol. The World, o mundo. The Universe, certo? Então, elementos únicos, nós temos que usar o artigo. Ok, meu povo? Part of a larger group, parte de um grupo maior, usamos one of the students, um dos estudantes. Ele é parte de um grupo maior.
None of the students, nenhum dos estudantes. Both of the students, ambos os estudantes, certo? Ou seja, parte de um grupo maior. Então aqui eu usei o artigo. São essas expressões, certo? One of, none of, both of, ok? One of, um dos. None of, nenhum dos. Both of, ambos os. Então essas expressões aí são seguidas do artigo, ok, gente? Vamos aos exercícios, meu povo! Aos exercícios agora, vamos exercitar, né? Vocês já se adiantaram e fizeram algum, meus bilíngues aí, hein? Vamos para os exercícios. Dê uma olhada aí, ó. The, a, an, a. Deixa eu tomar uma água aqui, meu povo, uma aguinha, uma aguinha. Vamos lá. Leia o extrato e responda a questão 1. Year 1665 was very bad for England. Ano 1665 foi muito ruim para a Inglaterra. Aqui eu tenho the na A, vocês vão ter que fazer isso na prova. Todas as questões aqui são da EA, viu, gente? Todas as questões, acho que só a 9 que não é da EA. Todas as outras são dos especialistas. Aqui eu tenho N, certo? Y não é considerado vogal. Y não é considerado vogal. Lembra de universe, university, lembram? U, certo? Então, eu já elimino esse. Só do primeiro espaço eu já elimino esse, né? Por quê? Porque se fosse o artigo indefinido, seria A, certo? Vamos lá. Ano de 1665 foi muito ruim para a Inglaterra. O ano ou um ano? O ano ou um ano de 1665 foi muito ruim para a Inglaterra. O que vocês acham? Hein, meu povo? Hein? O ano está especificando. Então, eliminamos o D. Ele está especificando o ano de 1665, certo? A epidemia especificou? Não. Ele generalizou uma epidemia. Uma. Letra E. A letra E. H-O-U-E. Mas o E são só essas duas palavras aqui. You e European, que você usa A, certo? Então é N. Uma epidemia, certo? Então já matou, né, gente? Uma epidemia, N, epidemic of. Uma terrível doença, a peste bubônica, killed over 70,000 people. Matou mais de 70 mil pessoas apenas em Londres. Eita, muita gente, né? Ok? Então, no Brasil todo matou mais, 210, né, a Covid, né? Imagine, só em Londres, só na cidade de Londres, 70 mil pessoas. Então, letter B, meu povo, letter B. Segundo o que dizem os historiadores, a peste bubônica dizimou a metade da Europa, né, gente? Portanto, meu povo, letter B, letter B. Alguma dúvida aí na primeira, gente? Alguma dúvida, meu povo? Alguma dúvida na primeira? Nenhuma. Nenhuma dúvida. Se tiverem, me perguntem aí. Tem o delay. Não. Próximo, meu povo. Question 2. Diplomatics from Greek diploma, folded, is study of legal and administrative documents of all kinds. Most attention has been paid to public documents of monarchs, emperors, and popes,
which are usually classified separately from many varieties of private documents that exist. Diplomático, do grego, diploma. Então isso aqui é uma palavra grega, folded, dobrado, certo? Diplomático do grego, diploma. De um grego ou do grego? De um grego ou do grego, pessoal? Hein? Do grego, né, pessoal? Um grego não. From the Greek. Do grego, diploma. Então, a primeira alternativa tem que ser the. Certo? Isso aqui não é questão da EA, viu, gente? Mas é interessante também. Então, se a primeira é the, vocês têm que eliminar primeiro, meu povo, ó. Elimina para chegar na resposta correta, certo? Ou é a A, não veio aqui, né, gente? Ou é a B, ou é a D, certo? Ou é a A, ou é a B, ou é a D. E um estudo de documentos administrativos e legais. Ou ele está definindo o estudo ou está generalizando? É um estudo ou é o estudo de documentos administrativos ilegais, pessoal? Documentos legais. É o estudo, certo? Ele está definindo. Diplomacia é isso aqui, é o estudo. The e the. Ok? Então o segundo é the. Já dá para eliminar mais um, gente. Ó, vocês têm que ir fazendo isso. Ó. Ou é a A, ou é a D, certo? De todos os tipos, of all kinds. Most attention has been paid. Muita atenção, a maioria, ou grande parte da atenção, most, tem sido dada a documents. Documents, public documents, plural, certo? Aos documentos públicos de monarcas. Então é aos the public documents de monarcas, imperadores e papas. Então é the aí também, gente. Então se aqui tem o X, certo? Só pode ser a letra D, meu povo. Ok? Which are usually classified separately from the many varieties of private documents that exist. Então, todos são da, portanto, letra D, meu povo, ok? Próxima. Perguntas. Nenhuma pergunta aqui. 3. Choose the correct alternative to complete the sentences below. Essa aqui não é da A, viu, gente? Essa aqui eu acho que é da AFA, se eu não me engano. Simon is in prison because he didn't pay his taxes. Porque ele não pagou os seus impostos. Cuidado que essa palavra não é taxas, viu, gente? Taxes significa impostos. Ah, prof, como é taxa em inglês? Fee. Fee é uma taxa, ou uma mensalidade. Então, pessoal, aí está falando do lugar ou aí está falando da atividade relacionada a uma prisão? Ele não pagou os impostos. Ele foi lá para visitar ou ele foi lá para ser preso? O que é que vocês acham? Hein, meu povo, me ajudem. Falem. Hein? Ele foi lá para ser preso ou para visitar? Hein? Cadê a Tânia? Se mandou, Tânia. A Tânia foi embora, nos abandonou. Hein, meu povo, o que vocês acham? Me digam. Foi lá para ser... Ele não pagou os impostos. Está na prisão. Foi lá para ser preso ou para visitar? Atividade ou lugar?
atividade. Quando se trata de atividade, não usa, olha aqui, ó. Quando se trata de atividade, ó, não usa o artigo, certo? Então, pessoal, aí não usa o artigo. Então, eliminamos a A, eliminamos a C. Por quê? Porque não usa artigo. Olha aí. Ou é a B ou é a D, certo? You have made very good progress. You have made very good progress. Você tem feito muito bom progresso. Progress é substantivo incontável, gente. Certo? Então, me refiro ao substantivo progress. Ele é um substantivo incontável. Você não usa a antes de substantivo incontável, certo? Então, pessoal, aqui também é nada. Já deu para matar só em duas. Ok? Louvre. Tem que usar porque é um museu, é um elemento único. E país com nome de plural, the Netherlands, tem que usar, ok? Vocês poderiam fazer a resposta, né? Só pelo Louvre aqui, achar a resposta correta. Então, letra B, meu povo, 3, letter B. Próxima. Read the text. Isso aqui foi EA, viu, gente? Isso aqui foi EA. EA, essa questão, certo? The goose and the golden egg. Vamos dar uma olhada nas alternativas. A, D, A, D. Esse foi dos especialistas, viu, gente? Fill in the blanks in the text with the property articles, respectively. Aqui está mais relacionado a especificar ou generalizar, certo, gente? Generalizar, né? Você não usa o artigo, usa o a ou an. Especificar, usa o the, ok? There was once countryman. O que é um countryman? Um fazendeiro, certo? Havia uma vez o fazendeiro que possuía ou um fazendeiro que possuía. Ele está começando. Então, generalizou. Um fazendeiro qualquer. Era uma vez um fazendeiro que possuía the most wonderful goose you can imagine. O mais maravilhoso ganso que você pode imaginar. Ok? For every day when he visited the nest, pois cada dia que ele visitava o ninho, o ganso tinha colocado, na verdade a gansa, né? Tinha botado um bonito, brilhante ovo de ouro, golden egg. O fazendeiro, aqui ele já sabe quem é, né? Por isso que usou o artigo definido, ok? Aqui ele vai repetir o countryman, certo? Então, ele usa o artigo. Took the eggs to the market, levou os ovos ao mercado e logo começou a ficar rico. But he grew impatient, mas ele ficou impaciente com um ganso, não, ele está especificando. Ficou impaciente com a gansa, né? Because she gave him only a single golden egg that day. Porque ela dava para ele apenas um único ovo de ouro por dia. He was not getting rich fast enough. Ele não estava ficando rico rápido ou bastante, fast enough. Then one day, after he had finished counting his money, então um dia depois que ele tinha contado seu dinheiro, ele pensou que poderia conseguir todos os ovos de ouro de uma vez por matar a gansa e cortar e abrir. Mas quando ele matou a gansa, né, ele não encontrou um único ovo de ouro e sua preciosa gansa estava morta. Né? É uma fábula aí, né, gente, da gansa e o ovo de ouro. É o da galinha de ovos de ouro que existe, né, que eu conheço em português, é a galinha, não é não, Humberto? Dos ovos de ouro. É ganso também, é? Eu achava que era galinha. Enfim, A e D, portanto, A galinha é letra B.
É regionalismo, hein? A galinha dos ovos de ouro. Então aqui 4 letra B, meu povo. Alguma dúvida, alguma dúvida? Foi preso, ativismo, sim. Então vamos lá. Próximo, meu povo, questão 5. Essa questão também caiu na EA, pessoal. Questão da EA. Olha que moleza, gente. Não pode perder uma questão dessa na EA. Estou falando dos Estados Unidos. Estados Unidos não pode, certo? The United States, ok? Ou é a A, ou é a C, ou é a D. Every year, millions of people in the United States are hurt in the job. Todo ano, milhões de pessoas nos Estados Unidos são feridas no trabalho. Each day, a cada dia, 16 trabalhadores morrem de ferimentos no trabalho e mais de 17 mil, a milhar em inglês é separada por vírgula, viu gente? Aí é uma milhar. E 17 mil são feridos. Acidentes também causam ou também fazem que as companhias gastem mais. Last year, ano passado, custo total foi mais de 121 bilhões, ou o custo total. É óbvio que é. Aqui começa com consoante, né, gente? Já não poderia ser o N. Ok? Certo? Consoante não pode ser o N. Então é A ou D. Mas aqui ele está especificando, é o custo total. Portanto, letter D, 5, letra D, meu povo. Ok? Adiante. 6, também questão da EA. Select the alternative that best completes the dialogue. Selecione a alternativa que melhor completa o diálogo. E o diálogo é entre o Mr. Brian e Mr. Callas. Parece ser uma entrevista, né, gente? Hi, I'm Paul O'Brien. I'm from insurance company. Do you have middle name? Aqui é só o artigo indefinido, né, gente? Olha que moleza. Vogal, não é H-O-U-E, só pode ser AN, certo? I am from, não pode perder uma questão dessa nas especialistas, gente, de jeito nenhum. Eu sou de uma companhia de seguros, an insurance. Eliminamos a B, ok? Do you have, M, não é H, não é O, U e E. E é consoante, só pode ser A. Do you have a middle name? Eliminamos a... Olha, pessoal, só com 2 nós descobrimos a resposta correta, letra A. Do you have a middle name? Você tem um nome do meio? Yes, my full name is Antonio Carreira Callas. Right, where do you live, Mr. Callas? I live in an apartment in Sun Colorado. Sun Colorado, I see. And what do you do for a living? E o que você faz para ganhar a vida? I am a real estate agent. Eu sou um corretor imobiliário. Real estate agent é corretor imobiliário que vende terrenos, que vende casas. Lá eles chamam de real estate agent, um agente imobiliário, certo? Ah, prof, então imobiliário é real estate? É isso mesmo. Real estate, certo? Lá quando você vai comprar alguma coisa, não está escrito real estate, estate é uma propriedade. Cuidado para não confundir com state, viu, gente? Certo? Isso aqui significa propriedade. Tem o E. Isso aqui significa estado, de United States. Aqui tem a letra E, aqui não tem a letra E. São palavras diferentes. State, propriedade. State, estado.
Então lá, uma propriedade de alguém é um real estate. Por que eles chamam assim, gente? É porque é a mesma lógica de um reinado, né, gente? Né? Toda a terra, né, do senhor feudal, né? A mesma ideia lá da época feudal, gente, né? O rei, né, que era o dono do feudo, né? O rei. Então toda a propriedade era real. Eles herdaram isso da Inglaterra, né? Então, tudo que é propriedade lá eles chamam de real estate. Na Inglaterra eles ainda pagam ainda, tudo que vem de imóvel, né, ou de real estate, ainda pagam uma porcentagem para a rainha. Então, pessoal, letra A, meu povo, letter A. Próximo. Também questão da EA. Read the text and answer question 7. Traditional American cake boards. Recipe. Receita. Ok? Recipe. Cuidado para não confundir, viu, gente? Recipe com prescription. Você vai no médico, essa é uma receita médica, mas você não pode usar essa palavra aqui não. Essa palavra é para receita culinária, sempre, apenas. Professor, e receita médica? É óbvio, uma prescrição médica, só essa pode ser usada para medicamento, certo? Prescription. Recipe, especificamente, receita culinária. Então tá aí a receita, né, gente? Manteiga, teaspoon, baunilha, meia teaspoon, baking powder é o fermento, sugar, açúcar, 1/4 de teaspoon, colher de chá, sal, 100, né, chopped walnuts, né, aí é uma receita, certo? Aqui ele vai dizer, usando o imperativo, né, gente, dizer o que você deve fazer. Melt, derreta. Chocolate, né, que é um substantivo incontável, ok? Adicione açúcar, também substantivo incontável. Eggs, ovos, contável. Farinha, contável, adicione. Então, ele vai querer o que? Vamos dar uma olhada lá, ó, pessoal. Então, vamos lá. Escolha a melhor alternativa para preencher os espaços subsequentemente. Chocolate, substantivo incontável. Antes de incontável, não pode usar ian. Elimina o que, gente? A letra A, certo? Então, pode ser the chocolate, adicione o chocolate, ou add some chocolate, adicione um pouco de chocolate, certo? Não é o chocolate todo, é um pouco. Derreta um pouco de chocolate. Eu acho que melhor é derreta o chocolate, né, gente? Um pouco de chocolate, vai derreter tudo, né? Provavelmente é D. Sugar é incontável. Se é incontável, a segunda não pode ser A, porque sugar é incontável. Nós não usamos IN antes de incontáveis. Eliminamos outra, né, gente? Vamos ver depois. Deixa eu ver aqui. Floor, a última é incontável. Aliás, a última é incontável, isso mesmo. Vamos ver se tem A ou E na última. Tem A, não pode usar antes de floor porque é incontável. Olha aí, pessoal, a gente chegou à resposta só eliminando, tá vendo? Muitas vezes você chega na resposta desse jeito. Então, todos são certo?
derreta o chocolate, adicione o açúcar, adicione os ovos, adicione a farinha. Certo, gente? Portanto, letter B, meu povo. Meu povo. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Não. Penúltima questão, meu povo. Também da EA. Read the text and answer question 8. I am from New Zealand, which is country that is in... Olha aqui, pessoal, oceano, bufa. Oceano tem que usar the. Bufa no cearês é coloque lá, certo? Então o segundo tem que ser the. Se o segundo tem que ser the, eliminamos a A, eliminamos a B e eliminamos a D. Olha aí, pessoal. Chegamos à resposta correta só através da segunda. Então, eu sou da Nova Zelândia, que é um país que fica no Oceano Pacífico. Wellington é o nome da capital. Tá vendo, pessoal, como não é um bicho de 7 cabeças? Questões de artigo, certo? Só você sabe alguns detalhezinhos, pronto. Letra C. Última, meu povo lindo. Última. Questão que também é da EA. Galera, tá sem dúvida, certo? Vamos lá. Grounding. Castigo. Grounding is a common form of punishment for young people who disobey their parents. Castigo, grounding, é uma forma comum de punição para jovens que desobedecem seus pais. Grounding, castigo, significa que eles não são permitidos a saírem. Então tá de castigo, fica lá. Em inglês eles chamam de grounding. Depois da escola ou fim de semana, por um certo período de tempo. This could be from one day to, isto poderia ser de um dia a um mês. De um dia a o mês? Não, o castigo vai de um dia a um mês. Começa com consoante. One day to a month. Então o castigo poderia ser de um dia a um mês ou mais. A. Eliminamos o que? The. E eliminamos N. Ou é a C ou é a D. Olha aí, já eliminamos duas. Um mês ou mais, dependendo da gravidade da ofensa. Durante esse tempo, entretanto, eles devem continuar a ir à escola, trabalhar se tiver um emprego e fazer outras coisas aprovadas pelos seus pais. O termo grounding é um termo de aviação. Olha aí, pessoal, eu não sabia disso. Letra A, né, pessoal? Vogal, um termo de aviação. O termo é um termo de aviação. Um avião está grounded, está de castigo, está no solo, na verdade, ao pé da letra é no solo, né? Quando ele não é permitido a voar por qualquer razão. Similarmente, pilotos, outros pessoal de voo, estão grounded, estão presos lá, né? Quando não são permitidos a voar por causa de doença ou por desobedecer às regras, eles ficam grounded. Então, é o termo da aviação, né? O grounding, eles utilizam nos Estados Unidos como my son is grounded. He's in grounding. Eu estou dizendo que meu filho está de castigo. Ok? Veio da aviação para o dia a dia. A, the, N. A, the, N. Letter C, meu povo lindo. 38 assistindo, só tá aqui quem vai passar na EA. 39 aqui que vai, chegou mais um. 39 aqui que vai passar, só 30, 40, aí só foi eu falar, começou a aumentar. Então só tá aqui quem vai passar, galera, ok? Bom, meu povo, nossa aula de hoje aí. Me sigam lá no meu Insta para vocês fazerem perguntas. Me sigam lá no Insta para fazer perguntas, né, pessoal, que eu respondo. Se você me fizer pergunta pelo Insta, eu respondo para você. Ok, meu povo?
e fiquem ligados nas nossas aulas aqui, certo, gente? Beijo, 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 beijo a todos. Até nossa próxima aula. Fui aluno do Alfa 3 anos, de 2010 a 2013. Fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Vale muito a pena cada segundo. As provas são cada vez mais difíceis e vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo. E com certeza o pessoal do Alfacom manja muito, sabe do que estão falando. Passei no concurso da PRF em 2019. Estudei no Alfacom 3 anos e vale a pena cada segundo. Estudei pelo Alfacom de 2011 até o período da aprovação aí. Graças a Deus tudo deu certo. Siga as instruções, os médicos que estão lá estão dedicados o dia todo nisso, sabem as orientações que passar para vocês. Alfartando com muito orgulho, porque foi no Alfacom que eu sempre estudei, onde consegui realizar o meu sonho e que para mim e para minha vida valeu a pena cada segundo. Então, se o teu sonho, a tua meta é ser um policial rodoviário federal, você precisa sim abrir mão de tudo aquilo que não te encaminha para a realização desse sonho. Fui aluno 100% Alfacom e te digo, valeu a pena cada segundo. Então agora é a sua vez e vai valer a pena também. Estudei no Alfa em 2013, 2014, fui aprovado no concurso 2014, porra, valeu a pena demais, o cursinho é fera. Eu fui aluna do Alfacom e garanto uma coisa pra você. Valeu cada segundo. Tem que buscar os seus objetivos sozinhos, mas toda a base, toda a estrutura que eu precisei foi o Alfa que me deu. Toda a glória tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. A gente tem que abdicar de muitas coisas, inclusive das coisas que a gente mais ama, né? Família, às vezes sair com os amigos, mas vale a pena. Eu fui aluno do Alfacom, o maior preparatório do Brasil para a carreira policial. Faça parte. Grande abraço.